Olá, amigo da tribuna, boa noite. Quero mandar um abraço hoje todo especial para o pessoal de Sena Madureira e mandar algumas mensagens aqui, parabenizando o programa Tribuna de Feijó e até nos convidaram para nós irmos, para que a tribuna vá até Sena Madureira para fazer umas gravações por lá e mostrar a cidade, certo? E nós vamos pensar no caso, quem sabe se a gente não vai e vamos nos encontrarmos aí em Sena Madureira. Bom, gente, hoje a tribuna tem o prazer de receber a vereadora Bida. A Bida está conosco e é com ela que nós vamos bater um papo nessa noite de hoje. Vereadora, é um prazer recebê-la aqui mais uma vez. O prazer é todo meu, Messias, de estar aqui novamente, pela segunda vez, e muito obrigada pelo convite. Tá tudo bem, dá para aquelas bandas? Tudo bem, graças a Deus. E a família? Também, todo mundo bem. Sempre que você vem aqui, Bida, é motivo de uma grande audiência e você tem um pessoal que me acompanha fielmente. Isso é muito bom. Né? Verdade. Amigos, o ano que passou, 2025, a tribuna fez uma pesquisa. Nós ouvimos em torno de 220 pessoas. É um bom parâmetro para nós sabermos, para a Feijó ficar sabendo, na opinião pública, qual foram os melhores e os piores vereadores. Não falamos dos piores, falamos dos melhores vereadores. E a vereadora Bida, que aqui está, foi eleita, na opinião pública de Feijó, como a melhor vereadora de 2025 aqui do município e a mais atuante. Parabéns, vereadora. Obrigada, Messias. E desde já eu quero aqui agradecer à população feijoense, por acompanhar o meu trabalho, também sempre me coloquei à disposição da sociedade e o meu primeiro ano de mandato foi um ano de aprendizado, Você sabe que a gente sempre se envolveu na política, mas para mim ter ação dentro da política mesmo foi agora a partir de 2025, depois de eleita. Então a gente agradece a população feijoense, mais uma vez, por ter votado também na vereadora Bida, acreditado, confiado, e assim tem sido o meu mandato, de também me colocar à disposição da sociedade feijoense, tanto da área urbana quanto da área rural. Quem votou, quem não votou, mas o que está dentro do meu alcance como vereadora, porque vocês sabem que um vereador, ele tem limitações, mas no que está dentro do meu alcance, eu estou à disposição para corresponder dioturnamente, Messias. Então, isso eu só quero agradecer e me colocar à disposição de todos. E o povo está sempre atento, Bida. Tanto é que você reside lá na BR-364, a pesquisa foi feita aqui na cidade, isso mostra que o povo acompanha as ações de cada vereador. Isso, Messias. E assim, eu tenho atuado de uma maneira coletiva, tanto na área urbana quanto na rural. Foi no bairro, se eu puder, eu estou presente. Foi num garapé, no ramal, no rio, se eu puder também, eu estou presente. Então, eu tenho tido esse cuidado, principalmente, Messias, que quando nós entramos numa política, nós temos que ter respeito também pelas regionais e as localidades onde você tirou voto. E eu tenho tido assim, esse zelo de todas as comunidades que eu tive reduto no meu período eleitoral, que as pessoas me apoiaram. Eu estou voltando em todas, Messias. Está faltando 3 comunidades para me concluir todas as comunidades que eu visitei no meu período eleitoral, fazendo campanha. Eu estou voltando, colocando o mandato à disposição, trazendo algumas reivindicações para dentro da Câmara de Vereadores, também para o Executivo. Então, eu tenho trabalhado valorizando a oportunidade dessas pessoas que tanto acreditaram e colocaram a credibilidade deles em mim. A Bida, amigos, para quem não sabe, a gente conhece um pouco da história da Bida, bem antes dela se meter na política, bem antes dela ser vereadora. A Bida, a gente sempre acompanha as fotos, as publicações. Quando ela não está no lombo de um cavalo, para enfrentar dificuldades da área rural, ela está dentro de uma canoa pequena, carregada de encomendas, carregada de mercadorias, para o consumo dela e também para ajudar algumas pessoas.
que moram ao longo dos igarapés, como Jurupari, que é um rio, né? E também Massupira, enfim. E quando não é, a vida ganha os varadouros. Não tem dificuldade. Onde é que você encontra tanta disposição, vida? Messias, eu sempre falo para as pessoas, vida, tu tem muita coragem. Eu digo, eu só quero que Deus me dê saúde. Porque Deus me dando saúde, a minha disponibilidade ela é espontânea. Não importa se é ramal, se é garapé, onde que é. Se não deu para me ir a cavalo, se eu puder ir também a pé, eu estou à disposição. Muitas vezes eu já botei o meu pé na bota, 7 léguas, e ganhei o ramal, mesmo já depois de eleita. Onde dá para mim ir a cavalo, eu vou no meu cavalo, entendeu? Então, assim, o importante é você fazer o sacrifício, Messias, para estar onde aquelas pessoas estiveram, para reconhecer o que eles também fizeram por você. Porque eu lembro que no meu período da minha campanha, Messias, as pessoas andaram de 8 horas. Nossa, eu tenho isso memorizado. E as pessoas vinham de longa distância com criança na costa, a pé, com uma carga e vieram para votar em mim. Então eu faço o mesmo sacrifício que eles fizeram para vir dar o voto de confiança. Eu vou lá, entendeu? Colocar o mandato à disposição deles, eu vou lá visitar eles, eu vou lá conversar com eles, porque hoje a nossa sociedade, Messias, eles querem muito essa questão da participação do político. Às vezes eles não querem pedir algo, mas só em você estar presente, aquilo ali para eles já é assim, prazeroso. E eu tenho trabalhado muito, Messias, um mandato de escuta. Eu ouço, eu vejo os problemas e aí eu trago para as partes responsáveis para resolver, onde naqui eu quero agradecer, Messias, prefeito Railson, todos os secretários, né, que dependendo da demanda, levo para eles estão sempre à disposição, né, para o que está no alcance, tentar ajudar, porque uma coisa, Messias, é você pedir para você, e outra coisa é você pedir para a população. Verdade. E todas as minhas reivindicações, elas são feitas em nome da população. Né? Então, eu levo lá o pedido da população, né? Então eu levo ali a realidade daquela localidade, né? E eu faço questão de muitas vezes eu ir lá, quando chega assim, de eu ir lá conhecer e ver para mim realmente fazer um registro e mostrar que aquilo ali existe, que aquilo ali precisa do olhar do poder público, né? Então eu tenho tido esse cuidado, essa responsabilidade de trabalhar. Então, se o meu primeiro ano de mandato foi um ano bem avaliado pela população, foi porque também tive apoio, né, dos secretariados, do prefeito, dos próprios colegas vereadores. Nós tivemos projetos ali na Câmara importantes, né, que foram projetos que todos os vereadores votaram. Então eu agradeço todos, né, pela parceria que, graças a Deus, nós temos trabalhado ali dentro de uma maneira harmoniosa, né? A gente tem trabalhado de uma maneira de manter o respeito, né, e também coletiva. Foi para o bem da população, nós estamos ali para aprovar, para ajudar a população fejoense. Agora, Bida, qual é o balanço que você faz do primeiro ano de atividade como vereador em Feijó? Messias, eu confesso que para mim o meu primeiro ano foi um ano que eu diria assim, se eu tivesse que definir tudo, eu diria de gratidão, né, não foi, eu diria assim, uma avaliação 100%, mas todo o balanço que eu tive diante das dificuldades, porque você tem muitas dificuldades, porque às vezes você quer resolver, mas infelizmente você aquilo ali não depende de você como vereador, como vereadora, né? Então, mas assim, o meu balanço geral, eu diria que foi um balanço positivo, um balanço que eu consegui fazer um mandato dentro do que eu esperava para o ano de 2025. Claro que 2026 eu quero melhorar muito. Como eu falei, o meu primeiro ano foi um ano mais de aprendizado. Então, agora, 2026, eu quero melhorar muito e também eu faço uma autoavaliação, onde eu errei, para que eu não cometa mais aquele erro, e onde eu preciso mudar para que eu tenha uma melhor evolução. Muito bem, tanto é que o resultado veio da boca do povo. Você eleita como a melhor vereadora de Feijó no exercício de 2025.
mostra que você teve um ano, apesar da inexperiência que você diz, mas você atuou, você agiu como uma pessoa experiente dentro da política. Conhecimento de quem tem, conhece a política. Verdade. Isso é muito bom. Agora, Bida, uma coisa em você a gente percebe, você é a mesma Bida, a mesma Bida de quando não era vereadora. Você é a mesma pessoa, você tem a mesma simpatia, você tem o mesmo relacionamento com o povo daquela Bida que não era vereadora. Isso, Messias. Né? Você hoje continua sendo aquela Bida que conversa com todo mundo, cumprimenta todo mundo, se reúne da mesma forma que você conversava antes. Isso. Ao contrário de alguns políticos que, quando ganham, eles recuam. Eles fazem nem urso. Recua ao seu dormitório, só sai para ir para a Câmara. Se esconde do povo. E a política é povo. É isso. E o povo fica feliz na presença de um político para discutir com ele as necessidades deles. E eu vejo assim, Messias, diante de tudo isso, eu até, quando foi para mim entrar na política, muitas pessoas falaram, Bida, quando tu for eleita, tu não vai mudar quando tu chegar lá. Eu falei, eu quero mudar, mas para o bem da população. Então, eu sempre, desde o primeiro dia que eu assumi, eu confesso, assim, no meu coração, eu queria ir para a minha cerimônia de bota 7 léguas. Entendeu? Eu queria ir para a minha cerimônia de bota 7 léguas. Porque, assim, a gente, Messias, nós não devemos esquecer as nossas raízes, a nossa cultura, a nossa tradição. Mas, assim, eu fui, assim, uma pessoa de ter muita humildade. E eu quero levar essa humildade até o último dia do meu mandato. Não é porque eu sou vereadora, eu sempre falava, na minha campanha, tinha pessoas que falavam assim, vereadora, se tu ganhar, tu não vai mais nem querer vir na minha casa. Quando eu chego, as pessoas dizem assim, meu Deus, eu não estava esperando. E eu falei, olha, quando eu for vir fazer uma visita, eu não vou avisar. Se eu chegar na sua casa e tiver café, nós tomamos. Se tiver farinha com sal, nós comemos junto. Mas eu não quero que você mate a sua última galinha do seu terreiro para mim comer, porque eu sou uma vereadora. Não. Então eu quero levar isso até o final do meu mandato. Essa humildade, esse carinho, esse respeito pela população feijõense, Messias, porque as pessoas hoje, elas querem muito do político, a participação, a presença do político, Messias. Verdade. E isso conta muito no nosso currículo político também. Bom seria que os políticos tivessem essa mesma mentalidade que a vida tem. Mas, infelizmente, de cada 100 políticos, só no máximo 15 tem essa mentalidade que a vida tem, não fugir às suas origens. A vida sempre teve que estar presente na sua comunidade, aonde ela andou, aonde ela andava. Antes de ser vereadora, continua na mesma pegada, na mesma trilha, no mesmo varador, no mesmo garapé, sempre estão aquele povo ali. Agora, Bida, eu tenho conversado com muito pessoal da BR-364. Eu tenho vários amigos para ali. Quero até mandar um grande abraço para eles lá, em nome da Santa, lá do restaurante. Uma pessoa espetacular, a Santa, né? As informações que nós temos é que as atenções para o produtor rural da BR-364 melhoraram, porque eles, produtores, eram totalmente esquecidos dos olhares da política. Com certeza. E hoje você foca seus olhares para a necessidade deles e está sempre com eles discutindo o que é melhor. Então, Messias, realmente, inclusive, quero mandar também aqui um abraço para a professora Santa. Foi uma apoiadora minha, uma pessoa que me ajudou muito na política. Então, gratidão, professora, pelo apoio, pela ajuda. E conto com essa vereadora, precisando, estou à disposição. E assim, Messias, inclusive hoje eu tive uma reunião com o secretário Ronaldo, voltado ao produtor rural, para discutir algumas ações na regional da BR. Nós sabemos, Messias, que estão trabalhando a cidade, na qual eu quero aqui parabenizar também o Ronaldo pelo trabalho que ele vem fazendo, né, nos difíceis acessos aí nos rios, né, nos ramais, né, e eu falei, Ronaldo, nós precisamos levar essas políticas também para o povo da BR. Porque nós sabemos, Messias, hoje, Messias, se nós for comparar hoje o produtor rural,
poucos produtores que têm na sua propriedade uma banana, uma farinha ou milho. Para ser sincero, hoje os produtores estão vindo da zona rural comprar na cidade. Então, falta essa política para chegar no produtor, que nós sabemos, Messias, que hoje isso tem sido uma pauta que nós discutimos muito ali dentro daquela Câmara, principalmente eu e o vereador Eurico, que somos vereadores que focam mais nessa parte voltada à área rural, do incentivo ao produtor rural. Nós sabemos que existe a lei que proíbe, né? Mas aí nós perguntamos o que é que nós temos por parte dos governos federais, estaduais, uma alternativa, um incentivo para o produtor rural, para que ele trabalhe na sua área com uma mecanização, com um arado, né? Hoje o prefeito Railson está levando já a cidade, daqui a pouco está levando a questão do arado, né, para os produtores rurais, da mecanização, né, a partir do mês de abril. Hoje eu estive conversando com o secretário Ronaldo. Estamos aí torcendo para que dê certo vir essas máquinas para a Secretaria de Agricultura para trabalhar a mecanização e o arado voltado ao produtor rural. Inclusive, Messias, ontem eu fiz até um apelo aos vereadores também, na Câmara de Vereador, na nossa sessão, que foi uma sessão online, né, muito boa, assim, por ter sido a primeira. Eu fiz um desafio a eles e pedi para que nós, como vereadores, nós sabemos que nós não temos essa autonomia, né? Os deputados estaduais também, eles não têm essa autonomia, mas nós, como vereadores, provocar, né, junto aos deputados estaduais, os nossos deputados federais e também os nossos senadores do estado do Acre, que mude as leis ambientais. Por quê? Hoje o nosso produtor rural, ele não está podendo desmatar nem sequer 1 hectare, 2 hectares, não está. Então nós precisamos provocar os governos federais para que, os deputados, Messias, para que mude a lei, porque isso só vai mudar se eles conseguirem aprovar uma lei dando ao produtor rural o direito de brocar pelo menos 50% da sua área, porque hoje o Acre é o único estado que desmata 20%. Os demais estados é 70%, é 50%, né, 60%, e o Acre é o estado que menos desmata. Então nós precisamos que essa lei ela seja mudada. Quem que vai mudar para nós? Os senadores, os deputados federais, né? Não adianta, um exemplo, eu ou o vereador Eurico, ou qualquer vereador ali dentro, mobilizar a população para nós vir. Isso me aconteceu na época que o vereador Ronaldo era vereador, que hoje é secretário. Ele fez um convite aos produtores rurais, nós viemos para a BR, né, junto com os produtores, fizemos ali um movimento, só que aquilo ali não surte um efeito que o produtor precisa. Ajudou, mas nós precisamos de um efeito maior. Qual que é esse efeito? A mudança da lei. Nós precisamos dessa renovação, dessa inovação dentro da lei, Messias, para que os produtores rurais tenham o direito, Messias, de plantar na sua propriedade a banana, a mandioca, o mamão, porque eu sempre falo, e inclusive falava para o prefeito Railson, se o produtor rural está bem, a cidade também está, porque é de lá que vem para a cidade. Então nós precisamos ter esse olhar voltado ao produtor rural. Então nós temos focado muito nessa situação, e eu espero que nós consigamos ter, Messias, uma evolução, né, e que nós também tenhamos o amparo desses deputados, né? Nós temos aí vários deputados que têm vínculo com o Feijó, então que esses deputados olhem para essa classe, né, que é o produtor rural, e tente, se não conseguir, mas pelo menos vamos tentar mudar a lei, porque nós precisamos mostrar disposição. Mostrar disposição e trazer do governo federal, governo estadual, um incentivo para os produtores rurais. Porque você vê hoje em Feijó nós não temos, Messias. Nós não temos. Eu lembro que nós criamos uma comissão de vereadores, fomos a Rio Branco, fomos na Secretaria de Agricultura, na SEAGRE, com o secretário Tchê, né, e ele disponibilizou uma máquina, veio uma máquina aqui para a SEAGRE, né, e depois que essa máquina chegou aqui, a gente não viu ação. A máquina veio, chegou, mas nós não temos ação voltada para o pequeno produtor. Porque hoje, Messias, os empresários, os fazendeiros, eles têm como pagar
uma máquina para trabalhar a mecanização, o arado é diferente do produtor, do pequeno produtor. Então, o nosso foco, o nosso objetivo hoje é atender o pequeno produtor, dar essa alternativa, porque é quem mais produz. Hoje, os empresários, os fazendeiros, eles trabalham mais dentro da criação de gado, né? Ajuda? Com certeza. O agro, ele é muito importante, meu Deus, ai de nós se não fosse o agro, né? Mas nós temos que focar dentro também do produtor, né, para que ele plante, para que ele cultive a sua própria área e para que eles não saiam da sua propriedade, precisa vir para dentro da cidade, passar necessidade, né, às vezes os filhos entrar no mundo da droga, do tráfico, por conta de não ter tido como se manter dentro da sua própria área, Messias. Então isso é uma dificuldade que nós temos, é a realidade do povo feijoense. Infelizmente, né, e a gente pede ajuda, né, dos nossos governos aí, nossos deputados, senadores, para que olhem para essa população, no caso dos produtores, dos pecuaristas, né, na classe rural, e mude essa lei, porque há uma possibilidade de mudar, mas para isso precisamos de unir, né, Messias, as bancadas, para que eles abracem a causa e consigam aprovar a lei, mudando, para que o produtor tenha pelo menos de 50% para desmate da sua área. Então, nós precisamos lutar por isso, Messias. Verdade. Alan Rico, você que está sempre nos acompanhando aí, é uma boa ideia da vereadora Bida aqui de Feijó. E vai lá, você que tem feito frente desses embates, batalhas em defesa do Acre em Brasília, incorpora mais essa, amigo. Junta a representatividade federal do Acre em Brasília, deputados e senadores, e discutam entre vocês e levem um pacote de ideias ao governo federal, porque vocês têm acesso. E aí, em nome do povo de Feijó, ótimo, mas em nome do povo do Acre, porque é a população rural do Acre que está sofrendo essa situação que a Bíblia está falando. E hoje, se você não condicionar o produtor rural a produzir, pelo menos para ele ter uma vida digna, o futuro será a miséria. A miséria, Messias. É essa a nossa preocupação, Messias. Entendeu, Bíblia? Minha amiga, eu também, você não tem deixado de marcar presença junto aos produtores que moram ao longo do rio Jurupari. Qual a necessidade que você hoje tem presenciado os moradores do Jurupari, bem como da Macipira, que você conhece tão bem? Quais são as principais necessidades que a população de lá discute com você, Bíblia? Então, Messias, hoje, um dos maiores gargalos que nós temos, inclusive eu levei essa situação ao prefeito Railson, é a questão do acesso. Assim como nós temos dificuldade na BR, nos ramais, nos rios e igarapés não é diferente. Nós temos uma grande dificuldade, porque nós sabemos, Messias, que o Jurupari, por exemplo, até o Santo Antônio, é um rio que dá para você andar, né, que não tenha tanta preocupação. Tem perigos? Todos têm. Mas do Santo Antônio para cima, até o Palmaripé, a colônia Lamparina, que é a última localidade da comunidade, já tive lá, Messias, agora mesmo, depois de eleita, estive lá na comunidade. E assim, a gente ouve muito e eles pedindo ajuda em relação à limpeza de rios e igarapés. E é tanto, Messias, que ano de 2025, 2024, eu vinha trabalhando sempre a questão das minhas ações voltado a distribuir cestas básicas nas áreas rurais. Esse ano eu priorizei, eu dei uma mudada. Por quê, Messias? Nesses cantos que eu andei, principalmente os locais mais críticos, que foi Macipira e Mauê, que é também no Rio Jurupari, foi os dois igarapés que eu achei maior dificuldade de acesso. Né? E do Macipira para cima, fiz uma parceria juntamente com a comunidade, prefeito Railson, Secretaria do Meio Ambiente, conseguimos dar uma assistência para a comunidade limpar do Macipira até uma parte acima do Coito, que é uma parte das mais críticas. Estamos trabalhando para ver se consegue limpar da ponte até também a comunidade Moêmia, né, que, no Macipira. E o Mauê também, por ser uma dificuldade, um local de grande dificuldade
devido o rio é um rio grande, mas é muito fechado a mata. Então nós estamos trabalhando, Messias, para, se Deus quiser, até mais ou menos o mês de maio, né, a gente dá conta dessa localidade que eu estou falando, dar uma assistência para que eles trabalhem e também para que eles trafeguem de maneira mais segura, mais tranquila, que não corra tanto risco, Messias, que nem é agora. Você hoje vai andar ali do Macibira para baixo, para cima já deu uma melhorada, né? Que andaram agora da ponte para baixo é muito crítico. Você vai no Jurupari, você entra no Mauê, é outra situação, né? E também tem ali a questão do acesso, né? Ali da ponte do Jurupari, né? Você é sabedor disso, que ali existe um recurso, né? E a população cobra muito ao prefeito Railson, ao Ronaldo, que na época foi ele que fez o pedido dessa reivindicação, ele reivindicou, né, também senador Petecão, ele destinou uma emenda para ali, né, para a construção do porto ali daquela comunidade. Eu tenho certeza, se conseguir construir, e se Deus quiser, a gente está orando, sabe, está ali lutando para que isso dê certo, para que isso aconteça. Sempre estou conversando com o prefeito Railson, para conseguir executar esse projeto ali naquela comunidade. Vai ajudar muito, Messias, porque só quem sabe a dificuldade é quem vai um dia ali e vê o quão é difícil eles subirem aquele local, Messias, pela questão do acesso, que, meu Deus, é triste. Ali vinha um doente, um cadeirante, é triste, só você vendo. O prefeito Railson, que tem se desdobrado ultimamente em busca de recursos para Feijó, em busca de dar uma resposta para o povo, certamente ele vai dar uma atenção que já tem dado, ele vai dar uma atenção mais dobrada ainda para o povo do Jurupari, especialmente para dar um jeitinho ali no acesso mais favorável para a população. Tem muitos idosos dali também. Meu Deus, muitos idosos, Messias. Inclusive, nós temos pessoas que são cadeirantes, né, ali naquelas comunidades. Pessoas que, meu Deus, é triste a situação. Então, nós precisamos desse olhar público. O prefeito Railson se comprometeu com a comunidade, né, está trabalhando para que esses recursos dê tudo certo, né, e vá ter ali, se Deus quiser, futuramente, um porto que dê dignidade e também que eles tenham direito de ir e vir com mais segurança, Messias. É verdade, isso é muito bom. O povo do Jurupari merece, a gente conhece aquele povo ali. Agora, sabe quem está nos acompanhando? Sim. Onde você tem amigos por lá? Na Veneza. Ah, que bom. Quero que mandar um alô a todos vocês, viu, gente, que estão nos acompanhando. Obrigada, viu, por nos acompanhar, por também fazer parte, Messias. Eu tive muito apoio dentro da Veneza. Na Veneza ali foi uma comunidade que, quando o Davi saiu candidato, me preocupou, porque era uma comunidade que estava ali 100% comigo. Na hora que o Davi saiu candidato, poxa vida. E é numerosa a família. É uma família. Ali foi automaticamente, eu me preocupei, meu Deus, eu sentei com o Pelado novamente, com o meu esposo, e também com o meu outro irmão, Cleve, que era uma pessoa também que articulava, né, a minha política. Eu falei, olha, nós precisamos criar outro reduto para me repor o prejuízo que eu vou ter na Veneza, ali no Extrema, pelo fato do Davi ser da comunidade, uma pessoa muito amiga, né, que você viu a votação que ele teve, né, então isso me preocupou, né, e eu tenho tido, assim, o mesmo carinho por eles, mesmo sabendo que eles não votaram uma boa parte em mim, porque eu também tive votos lá dentro, mas eu tenho o mesmo carinho, o mesmo respeito. Inclusive agora mesmo você tem com o prefeito Railson para discutirmos também o itinerante, né, para atender essas comunidades que na época, Messias, teve a saúde itinerante no Rio Jurupari, da ponte para cima, na época que o Juarez foi prefeito. Depois disso não teve mais. Então nós estamos trabalhando para que, discutindo, né, para que tenha um atendimento itinerante nessas comunidades, para atender Palmaripé, Santo Antônio e Extrema. É preciso fazer isso. Preciso. Né? Existe uma necessidade grande dos moradores, que às vezes eles deixam uma doença envelhecer no corpo dele porque não tem condição de vir na cidade. Isso. E quando o poder público vai até lá e atende eles, é momentos inesquecíveis para eles. Verdade. É agradecimento para o resto da vida. Agora, Bida, vamos continuando com o nosso bate-papo.
lá no Jurupari, depois de Jurupari, da BR-364, tem o Deus em Mim, que é a esposa da Jane, acompanha a gente todos os dias. Deus em Mim, irmão do Deus em Mar. Você conhece a Jane? Eu nem sim, desse, sim, rapaz, sim, conheço. Um grande abraço para vocês também, que estão nos acompanhando todos os dias. Te mando um abraço para vocês. Agora, Bida, além do eixo político mais conhecido seu, que é a BR-364, você vai e não vem, você está de mala arrumada aqui para Joinville. Sim, Messias, porque na verdade, assim, eu tive assim, um reduto político muito bom na BR, mas eu também tive votos em outros locais, né? Então, aqui, por exemplo, o Ramal dos Pintos, na qual eu quero agradecer todos, inclusive preciso sentar também com o Pelado para a gente marcar também, para ir na comunidade dos Pintos. Tive ali muitas pessoas que tanto me apoiaram quanto apoiaram o prefeito Railson. Né, também ali no Juá, né, então foi outra comunidade também que tive bastante apoio, votos naquela comunidade, né, inclusive tive essa semana o seu Gil, que é o liderança de lá, né, inclusive está em Rio Branco, quero aqui mandar um alô, desejar também melhoras ao seu Gil, né, que foi a tratamento. E também aqui no Pantanal, na estrada de Tarauacá, também foi onde eu criei redutos novos, pessoas que me apoiaram, que me ajudaram, e sempre eu estou ali à disposição, sabe? E querendo ou não, Messias, nós temos que dar assistência, quando eu falo assistência, é colocar o mandato à disposição dessas comunidades, porque um exemplo, BR, eu tive um grande reduto. Hoje, se eu for computar, eu tive em torno de 60% da minha votação veio da BR, aqueles ramais de Igarapés ali. Né? Mas, assim, você vê que foi uma disputa muito grande. Nós tínhamos ali 7 candidatos da mesma regional. Então, não foi fácil. Não foi fácil disputar uma eleição na BR. E eu tinha uma grande preocupação. Eu falava, gente, esse monte de nomes, se não for eleito nenhum, nós vamos ter grande dificuldade pela questão de ter uma pessoa que realmente seja a voz, né? Ali nós tivemos vereadores, ali a vereadora Cléo, o vereador Cabeludo, né, da legislação passada, a vereadora Cléo, que foi reeleita também da comunidade, mas foi uma disputa muito acirrada, Messias. É tanto que ali a gente trabalhou com metas. A gente tinha uma meta de voto pela quantidade pelo eleitorado, pela quantidade de candidatos, nós trabalhamos metas. Então, a nossa meta aqui é isso, e nós temos que cumprir essa meta e trabalhar outros regionais. Então, a gente trabalhou essa meta, funcionou, deu certo, e aí a gente teve que criar essas outras regionais, que foi no Rio Envira, também esses outros ramais na qual eu citei, Messias. E da BR-364, eu acompanho a política, né, diz o Francimal, o Messias tem a política da palma na mão. Ele acompanha, a gente nem sabe, não está na política, ele sabe mais coisas que a gente. Olha, a gente acompanhou, Bida, e a gente pôde perceber, durante toda a campanha política, que vocês da BR-364 não teve agressões. Não, Messias. Agressões verbal, sempre respeito dos próprios candidatos, né? Graças a Deus. Aquela perseguição de um candidato chegar no reduto, uma família já decidida a votar na Bida, tentar de uma forma suja tirar os votos da Bida. Não, isso não aconteceu. Não, graças a Deus que não. Assim, eu tinha ali a vereadora Cléo, que era uma vereadora já de mandato, mas ali eu mantinha aquele respeito. Né? E assim como os demais vereadores. É do fulano, então eu já sei que vota nele, então não vou estar questionando, eu não vou estar ali criticando, denegrindo aquela pessoa por conta disso, não. Então, assim, cada pessoa ela tem a sua escolha, né? E graças a Deus, Messias, que esse meu respeito, essa minha amizade com todos permaneceu, né? Os que não ganharam, também nós continuamos a mesma amizade, parece que, entendeu? Então, assim, foi bom porque foi até um aprendizado, né? E eu falei para alguns deles depois, eu falei, olha, vocês estão vendo? Como eu falei no final, que essa disputa, dessa grande concorrência, de ter esse monte de nomes, isso aí, no final, talvez nós poderíamos ter consequência, né? E assim, serviu de aprendizado para a próxima, né, Messias? Eu tenho certeza que na próxima eles já vão ter acordado para essa situação. E assim, a gente tem trabalhado muito, na qual eu quero agradecer o secretário Mauro,
Messias, porque nós ali temos... Foi eleito o melhor secretário. O melhor secretário, né? E o Mauro, ele tem me ouvido muito bem, assim, trazido ali os problemas da educação, né? Hoje nós temos lá no Garapé, Juritipari, temos um anexo, né, criado lá, trouxe para o prefeito Railson, trouxe para o secretário Mauro, lá crianças com 11 anos que nunca tinham pisado na sala de aula pela questão do acesso, da dificuldade, da distância, então conseguimos criar um anexo lá nessa comunidade. Temos também um anexo lá no ramal do Fenelon, no quilômetro 45, na comunidade de Santana, né, também outro anexo lá que é 8 quilômetros, né, para as pessoas, 12 quilômetros, para as crianças chegarem à escola, era muito distante, então não tinha como, foi criado um anexo lá também. E hoje nós estamos trabalhando ali a ampliação da escola João Bento do quilômetro 90, daqui a pouco vai ter a climatização de todas essas escolas da João Bento, da Antônio Fenelon, da Pedro Mota, do quilômetro 29, né? Então a gente tem trabalhado assim, sabe, com parcerias, teve inclusive deputados que mandaram emenda, né? A vereadora Wanda foi uma vereadora que também questionou por melhorias naquela comunidade também. Então, assim, são inúmeras conquistas que estão vindo no passo a passo que elas não tiveram anteriormente, né? Que, onde teve também da Energisa, nós estávamos com uma grande dificuldade, precisaria mudar, ter um transformador próprio da escola, uma rede só da escola devido à quantidade de aparelhos, de ar-condicionado, né? E tudo, então precisaria de uma rede exclusiva da escola. Graças a Deus conseguimos conquistar a empresa, vieram, colocaram, então está se trabalhando, Messias, e se Deus quiser, daqui para o final do ano vai estar ali uma escola climatizada, né? Vai, se Deus quiser, futuramente abrir ali para ter um espaço de um refeitório na escola e também um auditório, porque é uma escola, por exemplo, a Antônio Fenelon, do quilômetro 52, Messias, para quem não conhece, acha que é uma escola de pequeno porte, mas se você for reunir os pais ali naquela comunidade, tem que uma reunião dividir período manhã e tarde, porque o auditório da escola, o espaço que tem, não é suficiente para comportar a comunidade escolar, né? Então é uma preocupação que já sentei com o Mauro, colocamos, já fomos lá na comunidade, então a gente está trabalhando, Messias, assim, para atender, né, tanto na área esportiva, na saúde, na educação, na área da agricultura. Então a gente está trabalhando assim, sabe, aonde você vê necessidade, está levando para as pessoas responsáveis. Nós temos ali, por exemplo, na Antônio Fenelon, um grande problema, Messias, que é o acesso escolar. Nós temos ali, não chega a ser 500 metros, né? 200, se nós for hoje, inclusive eu pedi para o rapaz ir medir, deu 200 e poucos metros ali, Messias. É um problema sério. Se chover, os ônibus não entram, né? Então nós estamos trabalhando, inclusive eu já estive em Rio Branco, fui com a Sula do DERAC, pedi apoio para que viesse ali, já tive com o pessoal do DENIT também, né, pedindo para que viesse fazer aquele acesso. Então acredito, Messias, que aos poucos vai conseguindo evoluir, vai conseguindo andar, e se Deus quiser, daqui para o final do mandato vai ter muitas conquistas, se Deus quiser, Messias. Vai ver, e Ailson, nós estamos sabendo, nós até falamos no programa aqui ontem, o Vicente Paulo Guimarães e eu, você vai receber 90 toneladas de asfalto dado pelo Gladys Cameli e voltou atrás, graças a Deus. E vai presentear Feijó, através de sua pessoa, Raíssa, com 90 toneladas de asfalto. Já pega uma tonelada ou duas, já destina lá para a escola Antônio Fenelon. Eu tenho uma admiração por aquele povo e tenho um carinho grande pelo povo do Antônio Fenelon. Eu tenho grandes amigos que trabalham lá, pai de alunos também. E eu quero mandar um alô também, vida, para duas pessoas que não perdem um programa da Tribuna, que certamente estão acompanhando a sua entrevista. Não é o Banana, acho que você conhece. O Banana é meu vizinho. Você conhece o Banana? Sim, sim. Banana é meu vizinho, apoiador também, Messias. Gente boa. Gente boa. E o outro é o Sandro, que mora ali perto da ponte, se não estou enganado, do Juriti. Juriti. O Sandro também foi uma pessoa que no início ele foi pré-candidato, mas no final ele
não pôde concorrer, né? Então, o Sandro foi pessoas assim que, na verdade, Messias, a política, ela tipo, divide muito. Porque muitas pessoas queriam votar em mim, mas aí já tinha o Sandro, já tinha outros, já entendeu? Então, assim, e quando o Sandro não pôde mais concorrer, muitas pessoas que eram do Sandro vieram para mim. Eu digo, gente, sejam bem-vindos e muito obrigado por me acolher. E com certeza eu irei, inclusive essa comunidade lá em cima, no Juritiparí, onde a gente conseguiu abrir o anexo lá, era uma comunidade que apoiava o Sandro. E era uma reivindicação que eles tinham para o Sandro, se o Sandro fosse eleito. E como o Sandro não concorreu, eles vieram me apoiar e foi o meu primeiro papel, foi trabalhar para conseguir abrir esse anexo e graças a Deus deu certo. A gente não prometeu, mas lutamos e deu certo, Messias. Nós falamos aqui 30 minutos das ações do primeiro ano de mandato da vereadora Bida. E o povo reconheceu e deu o título de vereadora, da melhor vereadora da atual gestão, da atual legislatura de Feijó. Então, agora vamos falar da projeção política da Bida. O que a população pode esperar da vereadora Bida? Vai continuar na mesma pegada? O que você pretende fazer? O ano de 2026 vai ser um ano de mais atividade para você como político, porque é um ano político também. O que a população pode esperar do ano de 2026 da vereadora Bida? Então, eu quero aqui dizer que 2026 será um ano de muita execução. Eu quero mais experiência, aprendi muito, né, Messias? Aprendi muito com o ano anterior. E eu quero dizer à população que conte sempre com essa minha dedicação. Eu vou estar sempre dedicada, eu vou estar sempre atento, né? Vou continuar na mesma pegada, Messias. Se Deus quiser, Deus me dando saúde, para mim não importa se é dia, se é noite, onde quer que seja, entendeu? Então, dependendo do meu estado de saúde, eu quero estar presente, eu quero ser aquela vereadora de pé no chão mesmo, assim, desde como eu fui do início. Até porque é um ano, inclusive falei na sessão, um ano de muitos desafios, que é um ano político. Um ano que nós temos que saber escolher, né? Um ano que nós temos que avaliar, assim como nós avaliamos para prefeito, para vereadores, para governo, para deputados federais e estaduais não será diferente. E os vereadores, Bida, são os principais orientadores dos eleitores no ano de eleição estadual. Com certeza, Messias. E assim, graças a Deus que eu tenho tido assim, um grande respeito pelo o meu eleitorado, onde eu tive reduto, e eu não vou dizer que eu trago esse apoio 100%, Messias, mas eu tenho uma grande, assim, um grande público político, né, que tanto por parte do Pelado, como assim, são pessoas fiéis, leal politicamente, a gente são, né, companheiros de várias políticas, né? Você sabe que o Pelado teve 2 mandatos como vereador, conseguiu eleger a ex-mulher dele na época, né, e agora conseguimos também ter mais uma vez uma nova conquista, né, uma eleição vitoriosa. E assim, a gente tem um reduto, né, a gente vem ali já de vários anos de política, então a gente sempre preservou esse público, a gente nunca foi de virar as costas, nunca foi de... Porque a gente sempre pensa no futuro, Messias, a gente sempre pensa, hoje não é eu, mas amanhã pode ser fulano, pode ser ciclano, então nós vamos sempre estar precisando dessas pessoas, desses apoios, né? Então isso a gente tem que valorizar, tem que preservar, tem que zelar por aquilo ali, né? Então pode ter certeza que, assim como eu me doei na minha campanha, na campanha do prefeito Railson, que eu não me arrependo, Messias. Muitas pessoas criticam, mas eu vejo assim o prefeito Railson uma pessoa assim muito dedicada. Você que acompanha, que vê a trajetória do Railson, ele é um prefeito que ele busca, ele vai pedir ajuda, ele sabe, é claro que assim como eu sou inexperiente, ele também foi, então eu até falei para ele, prefeito, o seu primeiro ano foi um ano de aprendizado, muitos erros foi tentando acertar, Messias, né? Então, até falei para ele, faça uma retrospectiva, né? O que não deu certo,
né, o que eu tenho que mudar, o que eu preciso melhorar, onde eu errei para que eu não cometa mais esse erro, né, e graças a Deus, Messias, eu vejo assim no Railson, ele é uma pessoa assim também muito humilde, de ouvir, né, e eu sempre falo, ouça e coloque em prática. E né? Não é rancoroso nem é perseguidor. E não é. O Railson, ele tem essa qualidade, assim, sabe, que eu admiro muito, né, dele ter, assim, você vê essas coisas, porque muitas coisas, assim, que eu, assim, até fico surpresa. De ver, meu Deus, a pessoa, né, não apoiou, não votou, né, era contra, mas ele não tem esse lado de, né, então ele sempre tem, assim, mantido esse respeito, né, Messias, então eu admiro a atitude do Railson, eu torço muito porque eu sei que a vontade que ele tem é de evoluir, de progredir e assim, por mais que tenha as dificuldades, mas eu vejo ali a força de vontade e eu sempre falei, prefeito, sempre conta com a gente, deu para lhe apoiar, para lhe ajudar. Eu vejo que as críticas, elas não são poucas, principalmente, Messias, por nós ser vereadores de base. Você sabe que é um desafio e que não é fácil. Mas assim como a gente ouve as críticas, a gente leva para ele, prefeito, isso assim, assim, prefeito, entendeu? Então a gente está sempre colocando para os secretários, entendeu? Está sempre falando, está sempre, entendeu? E por mais que não coloque em prática o que a gente ouve, né, e o que a gente leva, mas pelo menos a gente está informando de como que está, entendeu? Então a gente tem tido assim um mandato muito coletivo, de ouvir e também de falar, Messias. Então, eu tenho certeza que, com certeza, vai mudar, vai melhorar. Eu sei que não é fácil, principalmente, Messias, para a população que está passando por dificuldade. Hoje nós temos, você é testemunha disso, que você recebe aqui todos os dias crítica, né, da questão do município, de como que está a estrutura do município. Mas eu vejo a dedicação, eu vejo o interesse, eu vejo a vontade, mas infelizmente o município ele não compõe assim, a estrutura. Não tem a Secretaria de Obras, por exemplo, ela não tem a estrutura necessária para fazer um trabalho como realmente é para ser feito, né? E eu fiquei muito feliz quando eu soube também desse recurso, né, dessas toneladas que o Gladys está mandando para a Feijó, porque isso vai ajudar muito, Messias. Vai ajudar muito. O prefeito Railson também, juntamente com o secretário Pelado, junto com o vice Juarez, também estão trabalhando, inclusive o Pelado e o Juarez estiveram em Tararacá, vendo a questão da olaria de Tararacá, para a possibilidade de conseguir regularizar a daqui também, porque eu tenho certeza, Messias, que conseguindo reativar a olaria do município de Feijó, muitos problemas serão resolvidos, Messias. Principalmente hoje, essa questão que é tão cobrada no dia a dia hoje em Feijó, que é a Operação Tábua Furada. Meu Deus, Messias, eu ando muito, eu estou nos bairros, sabe, e quando você chega, vereadores, assim, vereadores, entendeu, e você recebe todo dia, toda hora, é vídeo, é foto, entendeu, e não é fácil, Messias, não é fácil. E eu falo para o prefeito Railson, prefeito, a Secretaria de Obras é uma secretaria que ela tem que ser priorizada, não deixar faltar material para que consiga fazer pelo menos o básico, né? E ele tem lutado para isso, ele tem se dedicado por isso, ele tem... Sabe, então eu sei que ele vai ter muitas dificuldades ainda, mas a gente tem que orar para que dê tudo certo, né? Para que ele consiga fazer um bom mandato, Messias. Bom, chegando ao final do nosso programa, eu quero agradecer a vereadora Bida e quero mandar um alô para a vereadora Cleo. Cleo, tu não te aguarda, tá certo? Estamos aqui de portas abertas para recebê-la também. E, Bida, eu quero te agradecer em nome de todos os telespectadores que estão nos acompanhando. E principalmente um amigo nosso está em Brasília, que é a Voz da Tribuna. O que ele distribuiu e link da Tribuna em Brasília, está escrito hoje, cada deputado do Acre acompanha a Tribuna, graças a esse cidadão lá. Então, atendo, viu, a reivindicação dos produtores rurais do nosso estado do Acre, viu? Principalmente a bancada federal, vamos juntos. Entendeu? Vamos mudar essa lei, vamos ajudar municípios, não só Feijó, mas de todo o estado do Acre. Todo o estado do Acre. Vereador, eu quero lhe agradecer, dizer que a tribuna está sempre de portas abertas para qualquer um vereador que queira vir aqui trazer a sua prestação de atividades ao público,
falar dos seus projetos, de suas projeções políticas. Estaremos sempre aqui, independentemente de qual seja o partido que o vereador pertence. Aqui está aberto para todos os vereadores. Eu que agradeço, Messias, mais uma vez pela oportunidade. Quero agradecer a todos que estão acompanhando e, mais uma vez, deixar o mandato à disposição da população fejoense. E quero dizer a todos vocês que quem tiver sua demanda, traga para nós, porque, infelizmente, Messias, nós não conseguimos ir em todos os locais, né? Mas traga a sua demanda, que a gente está aqui para ouvir, para conhecer e para, junto, tentar trazer uma alternativa para solucionar o problema. Então, a todos, o meu muito obrigada e conte sempre com essa vereadora, Messias. Então, nós acabamos de ouvir um bate-papo com a vereadora Bida, eleita a melhor vereadora, a vereadora mais atuante da atual legislatura aqui do município de Feijó para todo o Brasil. Grande abraço a todos, amigos. Obrigado, vereadora. Eu que agradeço, Messias. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado.